por Chico e Emmanuel. A lição é 65. Tenhamos paz. Tende paz entre vós. Isso está em Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Se não é possível respirar um clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida no nosso planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial ao pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente basadas e, sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E, diante dessa mensagem tão direta, que possamos, de início neste momento, acalmar os nossos corações, estarmos abertos para ensinamentos que vêm através do nosso irmão Sérgio. Que tenhamos a humildade e a vontade de sermos e fazermos melhores. E que essa espiritualidade que nos cerca, aqueles que estão aqui desencarnados também, aprendizes como nós, que possamos todos juntos, neste momento de paz, aprendermos a servir melhor para o bem. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre habite os nossos corações hoje e sempre. Amém. Eu vou dividir aqui o que eu vou falar em 3 momentos. Um momento de conceituar o passe, né? O conceito de passe, vem a ser, né? Dar 2 exemplos, claro, não podia ser ninguém melhor do que o Divino Mestre Jesus, que é o Senhor da verdade de Teresa, e o único Espírito puro, absolutamente completo, com todas as seus dons mediúnicos, né? Plenamente desenvolvidos, em perfeito funcionamento. Então o exemplo não poderia ser melhor do que esse, o dele. Eu vou dar 2 exemplos. E ele deixou centenas de exemplos nessa área, mas eu só vou poder falar aqui de 2. E no final, no terceiro momento, eu vou pretender falar do passe nas casas espíritas. Aí vai falar assim, diretamente do que se passa conosco, como devemos proceder, enfim, aí vai ser diretamente conosco. Então, no início eu diria, o que é o passe? Bom, o passe é uma transfusão, né, fluídica, né, de energias psíquicas.
Assim como, por exemplo, a transfusão de sangue, não tem isso? Transfusão de sangue é também similar ao passe, né? É uma transfusão também, mas é uma transfusão para renovar energias, né, orgânicas, mas que tem uma diferença limitada. Enquanto que o passe psíquico, espiritual, é ilimitado. Essa é a diferença. Mas é a mesma coisa. Mas a noção de passe hoje, ela se ampliou muito. Você quer ver uma coisa? Você já deve ter dado vários passes e sem perceber o que fizeste. Como? Quando você passa a mão na cabeça de uma criança, sorrindo, sem pedir licença aos pais, a gente nem pede licença, o pai está ali, a mãe não quer nem saber. Você está dando um passe, você está transmitindo, passe é isso, entende? E pela sabedoria do nosso Pai Celestial, Ele permite que todos nós sejamos doadores de boas energias para aqueles que estão chegando, os reencarnantes, antes dos 7 anos. Eles precisam demais do amor, das energias que os mantêm aqui, porque eles ainda não estão encarnados. Incrível, né? Ué, mas não está aí, estou falando que a Terra não está encarnada, não. Eu, espiritualmente falando, ele ainda está no processo de encarnação. E é preciso, para mantê-lo na matéria grossa, densa, é preciso muito amor. É por isso que o maior amor que se conhece aqui entre nós é o de mãe. Ela doa não só o leite, mas o olhar ela doa demais. O olhar de ternura que a mãe emite, ela está emitindo, então não passa, sem perceber, isso é tudo o silêncio, transmitindo boas energias para aquele ser encarnante que muito necessita. Quando você vê como o Pai é de infinita sabedoria, e você passa na rua e vê uma criança, você abre um sorriso, o sorriso é uma emissão, você olha e sorri, você está emitindo aquilo que ele precisa. Você nem está percebendo que você é um doador naquele momento. E se põe a mão, está transmitindo também. Gente, até quando você dá um aceno bem intencionado, você está emitindo boas energias. Vai com Deus, não tem essas coisas assim? Vai com Deus, até breve. Tudo isso passa, gente. Tudo isso é transmissão de energia. Viu? Às vezes, essas energias vêm através de você. Às vezes, essas energias vêm até mesmo de você. Mas não deixa de ser. Bom, já temos ideia mais ou menos, né, do que vem a ser passe. Não tem contraindicação, olha que beleza. Viu? O passe não tem contraindicação. Crianças, homens, mulheres, velhos, podem e devem tomar passe, sempre que necessário, sempre que precise renovar em si as energias. Muito bem. Então, a ideia de passe, agora tem um passe dirigido aqui, que você entra ali no cabine e tal. Esse é um passe também. Mas você o dia inteiro está dando passe. A vovó, quando dá uma sopra, fica soprando o dedinho do dedo. Mas o que o dedinho? Ela vai sarar. Ela está dando passe. É o sopro quente. Esse passe, ele retira a dor, que é um acúmulo de energias que ali se encontra por uma batida, por alguma coisa assim. Então, o sopro é um passe. Viu? A vovó da paz. Então você já deu passe por aí, né? Criança chegou perto de você, com as suas necessidades, você vai socorrer, tá não? Muito bem. Nós tivemos aqui
eu vou levantar esse negócio aqui. Vou levantar esse negócio aqui. Vou levantar isso aqui. Isso. Pronto. Já dá. Só porque eu vou falar umas coisas para você ficar memorizando, eu acho isso. Na época do Divino Mestre Jesus, existia uma família, muitas famílias, mas essa família era formada por Simão Pedro. Formada por Pedro, já dá. E Zinra, vou botar até com assim, fica mais fácil. Com M mesmo. A gente estranha, né, esses nomes, né? Zinra era a esposa de Pedro. Pedro era casado, né? Era casado. E eles tinham uma filha, a Sara. A Sara. Menininha, que na época de Jesus, ela tinha uns 8 aninhos, 7 a 8 aninhos, na época que Jesus começou a frequentar a casa de Pedro, né? E Jesus sai lá de Nazaré, aonde, né, o seu pai tinha a oficina, aonde ele muito ajudou o pai, enquanto o pai estava vivo, né, fazendo lá os trabalhinhos. Então Jesus foi também carpinteiro, dentre essas coisas. Mas de lá, quando ele vai exercer o seu messianato, ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que era onde morava Pedro com a sua família. Viu? E o Pedro morava com os sogros, o senhor, olha aqui, ó, vou botar assim que é melhor para vocês. Aristóbulo. E a senhora Hana. A Hana era a esposa, era a mãe da Zina, sogra. Eu não tenho os nomes aqui, é mais fácil agora eu ficar falando esses nomes. Em dado momento, Aristóbulo desencarna. Levou o momento dele, ele foi chamado. Como todos nós seremos um dia, né? Ele vai. E aí deixou a senhora Hana muito triste, inconsolável, né? Ela não tinha mais apetite, não queria fazer. Ela brincava demais com a neta, com a Sara, vivia agarradinha, as duas, brincando e tal. Ela achava tudo engraçado. Em criança a gente acha tudo engraçado mesmo. Mas ela perdeu essa coisa, sabe? Esse encanto das coisas. E passou a não comer pouco, não querer comer, não querer conversar, amuada, com a perda do seu marido, Aristóbulo. E ela ficava num banco tosco de madeira, no jardim da casa ali, né? Ela ficava sentada ali o dia inteiro. A filha lá, mãe, vem almoçar, e tal, ia buscar. Mãe, vem conversar com a gente, ela não queria nada. Ela ficou preocupada e disse, olha, mamãe está adoecendo, está definhando, agora já está com febre. Pedro, dá um jeito, fala com Jesus não está realizando prodígios aí, né? Fala com ele. Quem registra esse acontecimento foi o Marcos, que é um rapaz na época de Jesus. Marcos, no seu Evangelho de Marcos, está no capítulo 1, se você quiser olhar ali, né? Para acompanhar esse acontecimento, está no capítulo 1, versículos de 29 a 45. Ali ele conta esse caso que aconteceu, né? Com a sogra de Pedro. É dito assim, a cura da sogra de Pedro. Bem, então, ela fica febril, um estado febril,
E a Zina fala com Pedro, fala com Jesus. Aí Jesus, naquela tarde, ao chegar, ele viu o que estava acontecendo. Pegou na mão. No que pegou na mão, o outro desligou. Quem desligou? Aristóbulo. Era ele que fazia com que ela se tornasse doente. Porque ela vivia aquele pensamento de posse, que nós não devemos, não podemos, não devemos fazer. Porque o pensamento, gente, é tudo. Pelo pensamento você é capaz de atrair muita coisa. Principalmente se você tiver ligação direta, como é o caso, foi o caso dela. E ela o chamava e ele vinha. Ele não tinha como fugir disso. E até gostava. Estava ali com ela. Só que ele trazia as energias do plano espiritual, o qual é nocivo para nós que estamos encarnados. Entende? Quando você atrai, ele vem com as energias dele. E aí, aquelas energias, aqueles fluidos, estavam trazendo, levando doença para a dona Ana. Então Jesus põe a mão na. Quando ele segura a mão, o outro sai na hora, né? Olha a autoridade que chegou ali. Ninguém vai ver. Ele ainda impõe uma mão para dar uma energia, colocar energias positivas para ele, para ela. Porque é isso. Quando você entra na cabine, quando você entra na cabine, a primeira coisa que o médico faz, e ele é instruído para isso, é dar um passe chamado passe dispersivo. Dispersivo, o nome é esse mesmo. Porque ele vai dispersar, ele vai tirar, trocar com as energias negativas que você traz no seu campo energético, né? Vai tirar, vai mexer, ele não vai te dar fluido, ele vai tirar o fluido ruim que ali está. Primeira coisa. Então, um passo de limpeza, né? Psíquico, esse passo de limpeza, esse dispersivo. Então ele limpa, primeiro momento. Depois aqui, a necessidade de cada um, ele vai colocar bons fluidos novos, uma renovação fluídica. Né? Então foi isso que Jesus fez. Quando ele põe as mãos, ele segura na mão da doença, desperta, tira o irmão e daí dá bons fluidos para ela. Na mesma hora, Marcos já narra isso. Na mesma hora ela vai correndo para a cozinha e ela viu Jesus ali, né, viu? E ela se sentindo bem, ela correu para a cozinha para preparar algumas coisas para dar para aquele visitante ilustre. Você vê? Porque eles eram muito acolhedores, né? Aliás, essa prática parece que a gente viu muito no nosso tempo, né? Mas na época de Jesus era assim. Ela correu para a cozinha com toda alegria, com toda força. A Zina ficou admirada, mamãe está boa, mamãe foi curada, ele curou minha mãe. Ela foi eternamente grata a Jesus, ela só não, todo mundo ali. E o Aristóbulo foi ser tratado, foi ser esclarecido, foi ser doutrinado pelos irmãos maiores que participavam daquela comitiva de Jesus. Porque não era assim, Jesus tirava um espírito e jogava para lá. Não. Tirava e imediatamente ele era doutrinado. No plano espiritual, é mais fácil você dar ao espírito a ideia do que está acontecendo com ele. Porque ele vê, as coisas se plasmam na frente dele. Quando Jesus diz assim, Jesus tirando o espírito de um irmão que estava sob a atuação dele, Jesus disse para ele, espírito infeliz, dizendo para ele diretamente, espírito infeliz, não vês que o Pai construiu todo esse universo dele com amor, e tudo é baseado no amor, e tu te afasta do amor querendo perseguir o irmão? Vá!
veja a estrada da tua redenção. E ele vê, ele percebe, meu Deus, você feliz lá na frente, ele sabe, ele vê. Aí ele larga o menino, no caso, depois eu conto no dia que já contei várias vezes. Ele sai, o menino se puxa, aquela saída dele, brusca, ele aceita o convite de Jesus e vai para a estrada da sua redenção espiritual para um dia chegar na estrada estreita e nos conduz às moradas luminosas, né, dos bem-aventurados. Então, para o Espírito é fácil, o estômago se esclareceu, foi esclarecido no plano espiritual, não quis mais ir aonde se encontrava Ana, né? E sabendo que, olha, isso é prejudicial a ela, se eu a amo, eu quero melhor para ela, eu vou fazer o que é melhor para ela. Então ele foi se tratar, então de onde ele estava ele podia ajudar, enfim, essas coisas acontecem até hoje conosco. Estou dando um exemplo pequeno, mas que se multiplica. Então, vamos falar daqui. Você não sabe ligar aí, não? Ah, eu sei. É, eu equipe. Ah, tá ligado, ele é um pouco lento, né? Ele tem talento. Muito talento. Mas é isso. Muito bem. Então, o que é o passe, né? Você tem ideia, já tem umas ideias, transfusão, política e tal. Adianta um dedo aí nesse negócio. A cura da sogra de Pedro, aquele negócio aí, dá ideia aqui, né? Que ele segura a mão, pronto. Aristóbulo cai fora e ela fica curada, já vai. Ali está Pedro, Dazinha, já está. Eles tentam retratar essas coisas, né? Da família, daquela família. Esta é uma transfusão fluídica que Jesus faz, presencial, ali, com a pessoa. Mas ele também fazia, que nós também podemos fazer, ele disse certamente, vós ireis fazer o que faço, muito mais. Né? Então, ele pode também fazer, então passe à distância. Vamos pegar um exemplo aqui. Isso. A cura da filha de Estéfanas de Quios, passe à distância. Estéfana era conhecida como estrangeira, estranha, uma coisa assim. Como a Carol é estranha, né? Ela era estranha. A Estéfana, ela era de Quios. Quios é uma das dezenas de ilhas que tem na Grécia, né? Só que é a quinta em dimensão. E ela era de lá. Só que de lá ela migrou para aquela região da Tiro, Sidon, e foi para a região da Cananéia. Então ela ficou conhecida no Evangelho de Jesus, está assim, a mulher da Cananéia, não sei o que da Cananéia, é essa, Estéfana. A Estéfana de Quios, ela era casada com Apolo, homem bondoso, caridoso, bem religioso, todos os sábados ia para a sinagoga orar, e na sinagoga o assunto maior de todos era a vinda do Messias que eles esperavam. O Messias está por vir, gente, vamos nos preparar, o Messias está por vir. Bom, e ele todo sábado, quando ele chegava em casa, falava, comentava com ele, olha o Messias, que a mulher não ia na sinagoga, vocês sabem disso, não? Não ia, não gostava. Elas são muito mais puras que a gente, nós precisamos ir lá. E então ele contava para ela, ele falava. E eles tinham uma filha, a Astréia, o nome dele. Astréia quer dizer em grego, quer dizer donzela, virgem, uma coisa assim. Então, ele tinha uma filhinha, Astréia, meninota. Pela bondade dele, numa cidadezinha lá mesmo na região da Cananéia, começou a graçar uma peste que estava tirando as vidas das pessoas.
E ele, se apiedando disso, foi para lá para ajudar. E a mulher dizia: não vai, Apolo, não vá, Apolo, porque você pode pegar essa doença. Ele disse: mas se não tiver ninguém que trate deles, como é que vai ser? Deus, ele vai me prover, ele vai me ajudar. Eu estou trabalhando para Deus, assim mesmo, a ideia dele, né? Estou trabalhando para Deus. E ele ia, mas tanto ele acabou contraindo a tal doença. E foi embora, deixando a viúva Estéfana com a filha Astréia. Algum tempo depois, a Astréia cai doente, uma febre intermitente. Ela ia, voltava, mas ficava assim. E nada curava essa febre. Estéfana fez de tudo, chamou vários médicos daquela época, nada, curandeiro, gente que dava erva, que rezava, nada curava. E ela já estava cansada, porque ela ficava dando as ervas, dando o medicamento lá, né? E botando aquelas, como é que se diz, toalhas molhadas, um jeito de tratar essas coisas de febre na época. E ela já estava cansada. Numa madrugada, em que a Astréia consegue dormir, ela cai para o lado, ela relaxou e dormiu. Ao dormir, teve 3 dobramentos. Sabe o que é isso, né? Isso. Todas as noites, às vezes até de dia mesmo. Às vezes aqui a gente vê, né? Bom, se desdobra. É aqueles fogos que não tem jeito, né? Então, o espírito é isso, gente. Ele se sente cativo na matéria. E ele quer liberdade. Então, qualquer afrouxou um pouquinho os laços que o prendem à matéria, ele cai fora. Faz a sua viagem astral. Então, ela vai no desdobramento, ela encontra quem? O Apolo. O Apolo disse: ainda bem que vieste, filha. Olha, tu lembras quando eu te falava, quando eu vinha da sinagoga, que o Messias iria vir, estava por vir? Pois é, ele já veio, ele está entre nós. Não conta, né? O Messias, de lá ele via, ele sabia quem era. Ele disse: olha, ele pode curar nossa filha. Se você, pelo cedo da manhã, for na praça do mercado, ele virá pela rua do Tintureiro. E aí, peça com fé, mas peça com muita fé, que ele vai curar a nossa filha. Ele pode, ele tem todo o poder que lhe foi dado por Deus, outorgado pelo nosso Pai Celestial, porque lá ele já sabia tudo que Jesus falava aqui. Ela acordou naquela manhã com aquela certeza de que não foi um sonho. Você sabe quando é uma coisa real, assim? Esse sonho espiritual, sonho real. Ela, meu Deus, eu estive com Apolo me deu a dica de quem vai curar nossa filha. A menina estava ali, suada, transpirando, feriu. Ela sai e vai para a praça do mercado esperar a vida de Jesus. Deu pouco tempo aquele burburinho, era ele chegando. Essa passagem está registrada por Mateus. Por Mateus. Você pegar ali Mateus 26 e os versículos 1 a 26, passa isso aí, falando dessa passagem, né? Rapidamente falar o que está lá, muito rapidamente, tem muita coisa ali. Quando ela vê Jesus, ela se aproxima e diz: Jesus, cura a minha filha. E Jesus foi andando. E aquela multidão, ela cura a minha filha, ela foi atrás, falando, gritando, pedindo, implorando.
sabia? Porque quando você pede a alguém que você percebe, está mostrando que é seu superior. E ela mostra humildade naquele pedido. E não importa quem esteja olhando para ela, queria a cura da filha. E para isso ela está entregando todas as suas boas energias naquele pedido. Até que Pedro disse para Jesus: Jesus, fala dessa mulher aí que está gritando atrás da gente o tempo todo. Pedro não tinha muita paciência naquela época, sabe, das coisas, né? Ele era um pouco bronco. Vocês sabem, né? Pedro, aquele grupo todo, bronco, menos bronco. E ele disse: fala aí, Jesus. E Jesus, olhando para ela diretamente, fala umas coisas que vocês aqui podem até estranhar, né? Quando ele fala da comida que se dá dos cachorros. Vai lá que você vai ver isso escrito. Você pode estranhar, mas ele está falando do Espírito, que está entendendo o que está se passando lá atrás. Ele não está falando do presente. E ela, Stefanas, ela, mediunizada, percebe tudo que Jesus está falando e ela diz: mas você também pode alimentar com os restos, os utensílios e tal. Tem um diálogo desse jeito. Então, mas ele está falando de algo no passado. Por isso que a gente às vezes não entende aquilo ali. Muita gente passa, não estou entendendo porque ele falou que era comida para cachorro, não sei o quê, migalhas. Bom, aí Jesus disse: mas eu vejo tamanha fé em ti que procedo como pedes. A tua filha está curada, que acaba de entrar aqui, a minha neta. Coisa rica. Pois é, netinha, tá vendo? Estamos falando de Jesus, hein? Você conhece? Então, Jesus dá um passo à distância. Porque quando ele diz: vá, tua filha está curada, as energias dele já tinham ido. Stefanas chega em casa e encontra a filha na soleira da porta, sorridente, coisa que ela não via há muitos dias. E ela abraça a filha e: puxa vida, você está curada. Acredita em Jesus demais a partir daí. Ele está seco, você sabe. Então, aí as Stefanas, sabe o que o Stefanas fez? Stefanas de Deus, mais ou menos um mês após este acontecimento, ela vende a casa, olha só, e vai seguir Jesus. Vocês sabiam disso? Essa é Stefanas Kiras. Tão grata ela ficou pela cura da filha, ela viu tanta verdade em tudo aquilo, que ela disse: o mundo, as coisas do mundo não estão me interessando, não. Me interessa essa verdade que ele veio trazer para a gente, esse amor puro que eu não conheci em lugar nenhum. Ai, eu quero essa pureza, eu quero esse reino, eu quero conquistar esse reino que ele vem anunciando. E ele vem anunciando o reino de Deus. Eu quero conquistar esse reino. E ela vai seguir Jesus. Quando, na casa de Efraim, Jesus estava crucificado, já tinha ido. Jesus aparece lá na estrada de Emaús para 2 discípulos que iam naquela direção de Emaús, e eles só percebem que era o Mestre Jesus, aquele mendigo que deles se aproximou. Eles percebem, só percebem que era Jesus quando Jesus faz o movimento do pão, porque ele tinha um jeito especial que todo mundo notava diferente dele. Ele é o Mestre, aí ele desaparece.
E é assim que acontece com os agentes nas nossas vidas. Quando eles aparecem, fazem o bem que tem que fazer, esclarecem o que tem que esclarecer, e quando você quer abrir as vistas espirituais, você quem é você? Desaparece. Isso acontece sempre. Quando os discípulos voltam e dizem, nós tivemos com o mestre, estavam ali falando, ele entra, a porta fechada, porque eles estavam com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, e o povo estava aquela coisa, não estavam mais voltados para as coisas belas que Jesus havia colocado para nós, e eles estavam com medo. Então, quando eles estavam ali colocando, ele entra, a paz esteja convosco. Por que eu estou falando isso? Porque lá no quarto tinham duas mulheres que estavam em estado febril há algum tempo. E quando elas souberam quem eram, eram exatamente Estéfanas e Astréia, sua filha. Quando elas souberam que Jesus havia sido crucificado, elas não conseguiram tirá-lo desta condenação terrível. Elas entraram no estado febril. Elas amavam demais o querido Mestre Jesus. E elas caíram de fé. Jesus vai lá dentro, põe as mãos, tira aquele estado de ânimo e elas se renovam. Essas mulheres, elas deram a vida para Jesus. Elas se tornaram mais adiante médiuns, que hoje chamamos assim, curadoras. Onde elas colocavam as mãos, curavam a ferida, tiravam a tristeza, entende? A melancolia, né? Que hoje é chamada de depressão. Tirava tudo aquilo. O fim dessas irmãs, o fim delas, não, aqueles corpos, aqueles espíritos até hoje estão aí, muito bem. Mas nós tivemos a época de Nero. Nero dava uma festa no seu palácio e no jardim do palácio ele queria churrasco, sabe, essas coisas, festa e tal. Ele queria que fosse iluminado com os corpos em chama dos presos, que eram seguidores de Jesus, e Astréia e Estéfanas, que haviam sido presas, estavam ali sendo queimadas, vivas, para iluminar aquela festa horrorosa deles. Então, essas irmãs deram a vida a Jesus. Bem, vamos então entrar. Muito bem. Prepara para receber o passe na casa espírita. Bom, deixa eu colocar ali umas coisinhas aqui, olha só. Quando você vem à casa espírita, você vem para receber conhecimento, receber boas energias, né? Para se fortalecer espiritualmente. Então deixa a coisa da matéria para lá. Celular, deixa tudo isso para lá. Não fique pensando, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui, agora. Se você ficar assim, você não vai se tornar receptivo às bênçãos que o Pai irá derramar sobre nós. E não sou eu quem falo, porque não é de mim. Eu peço a vocês, neste momento, todos estão sendo examinados nas suas regiões energéticas para receber as bênçãos que o Senhor irá derramar sobre nós, para vocês verem. Eles estão tirando os agentes patogênicos, os agentes nocivos, psinocivos, que destroem os tecidos do nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é semimaterial.
E ele age como uma esponja no nosso meio. Ou seja, o que tu pensares, irás atrair para ti. Se forem coisas boas, bem, você vai estar em expansão. Mas se não forem coisas boas, você vai atrair esses agentes patogênicos de doença que vão começar a minar ou roer os seus tecidos espirituais. Então, o pensamento, Jesus já dizia, vós pecais pelo pensamento. Então, pensemos do bem, busquemos agir do bem, para afastarmos de nós essas energias deletérias, essas energias ruins para a nossa saúde. Então, quando você vier ao centro para tomar o seu passe, torne-se receptivo a essas energias. Como? Prestando atenção ao irmão que está falando, nas palavras que ele está falando, buscando se integrar completamente àquele momento, àquele ambiente. Meus irmãos estão passando. Eles não estão aqui para me ouvir. São eles que me intuem para eu falar. Muito pelo contrário, eles não precisam me ouvir. Mas eles estão trabalhando, eles não ficam parados. E estão trabalhando, gente, muito nas nossas psicosferas individualizadas. Mas eles só retiram aqueles que pedem para ser retirados. Então, eles querem que você se torne receptivo assim, pensando bem, buscando estar integrado a isso, eu pensando em Jesus, coisas boas. Porque nem todo mundo que vem ao centro recebe. Por quê? Porque você tem suas próprias energias. E elas podem ser energias que retiram, que expulsam as boas energias, com os movimentos das coisas materiais. Entende? Vamos pensar nas coisas espirituais. Mais ou menos. Deu para entender, mais ou menos? Tem que ficar aqui, ligado nessas coisas. Se você trouxe, e às vezes traz, irmãozinhos com você, estão aqui para aprender também, que vivem no dia a dia com você, eles se veem obrigados a vir coagidos, sabia? Ele não fica na sua casa ali, não, o tempo todo mexendo com você? Quando você vem ao centro, não. É uma força que eles não conseguem. Eles vêm. Aí o que eles fazem? Vou dar sono nelas. E tem todo dá sono, eles dobram, ronca, baba. E porque não aguenta, ele está ali do lado, né? Ou então fica assim, olha as palestras horrorosas, ela presta atenção. E ela fica recebendo essa mensagem e ganha aceitando. Porque eles ficam ali, não estão revoltados, mas são obrigados a ouvir, a estar ali. Então, gente, tudo isso pode acontecer. Mas a sua vontade tem que ser aquela vontade verdadeira, forte. Não, eu quero, eu preciso me curar. Então, uma dessas coisas que estou achando não são minhas. Porque eu quero me curar. Aí ele vai se cansar de ficar fazendo essas coisas, que não vão te dar mais sono, aquelas coisas, né? Então, aperta aí. Então, prepara, né? Prepara para receber o passo da casa. Coloque-se bem à vontade na cadeira. Quando você chegar lá, não fica nem uns para frente, nem uns para trás. Põe a posição ereta, assim, essa parte aqui, e que você fique à vontade. Bem à vontade, para receber as energias. Mas olha só, tem também que não cruzar os braços nem as pernas. Lá, aqui não tem problema não, gente. Sem gente cruzada. Poxa, não tem problema. Mas lá na hora do passo, por quê? Porque as energias que têm que percorrer o seu corpo e encontrar o caminho livre. Não pode haver resistência. Resistência? Vou dar um exemplo simples. Você pega um fio condutor de eletricidade. Se ele estiver esticadinho, os elétrons
Já existe ali um efeito Joule de quantidade de calor dissipada, né? Nas seções dietas transversais do conduto, normais. Mas se você quiser dificultar mais, faz o seguinte, faz uma dobra. Uma sobra, mais outra, 2, 3. Faz um monte de dobra, faz uma espiral. Eles vão passar, mas vão passar com mais dificuldade. Aí vão engrandecer. Resistência assim, toda enroladinha, chuveiro, por exemplo. Porque criou resistência à passagem dos elétrons. Então, quando você lá, isso é eletricidade também, gente. Quando você faz isso lá, e não, mas lá, para receber, puxa, tem que fazer isso, essas voltas são prejudiciais a você. Você que está dificultando. Então, fica relaxado. E mais, apoia as mãos no joelho, pronto, aí fica uma posição descansada, bonitinha. Pronto, aí os coisas vêm, passam, né? Energizando toda a sua região. E aí, isso é importante, sentou ali, já vai fazendo isso que vai dar tempo. Respire 2 ou 3 vezes profunda e calmamente, né? Para suavizar as tensões musculares. Isso ajuda a suavizar as tensões. E aí, você está voltado só aquilo ali. O irmão vai dar o passe, aquele passe que eu já falei para você, né? O passe que vai dispersar, não é isso? É o passe dispersivo. O que ele está fazendo? Está tirando as energias deletérias que nós trouxemos pelas nossas invigilâncias durante a semana, durante o dia, né? Nós pensamos em coisas, né? Quando pensamos em coisas inferiorizadas, atraímos as energias negativas. E os agentes que estão ali vão poluir o nosso corpo energético. Está cheio, está cheio. Mas se você vem tomar um passe, já começa assim, aqui, você já tem os irmãos retirando, limpando esses elementos deletérios, viu? Mas o chão não fica coalhado não, porque já vão logo no aparelho e tira, viu? Então você não vai nem querer pisar, né? As coisas são terríveis. Mas aí, para você atrair e reter, não basta atrair, tem que reter também as forças espirituais que vão ser derramadas sobre nós. Cada um precisa estar interessado, de boa vontade e com confiança. A fé é necessária. Lembra que Jesus falava, filho, pegue mais, a tua fé sobrou, não é? É a fé. Tem que ter fé. Se não tivesse, será que isso vai dar certo? Não deu. Já não deu. Você não pode ficar assim. Aí, meus queridos, os companheiros têm que falar essas coisas. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas então, vamos em frente aqui. O que você pode sentir durante o passe? Gente, não fica assim, será que eu vou receber um santo e tal? Tem gente que vai ao centro, pela primeira vez, vocês não. Mas quem vai para mim, o que é essa coisa assim, sei lá, vou receber alguma coisa. Você pode sentir algumas coisas sim, mas não vai receber nada não. Tá? Você não vem aqui para isso. Mas olha só o que acontece. Geralmente, de maneira geral, você vai se sentir bem, né? Sentirá bem-estar, alívio, sensação de refrigério e de vigor. Isso é uma coisa que pode acontecer e acontece com a maioria. Porém, tem um grupo que, há quem sinta calor, brilho, ligamento, transpiração excessiva, palpitação, tonteira. É uma minoria, gente, mas tem, viu? Registrado que tem. Tonteira. Nesse caso, não se aflige, diz ele. Né? Tudo isso é efêmero, é passageiro, é fugaz.
é que os fluidos estão sendo ativados, viu? Estão renovando, sendo ativados e renovados. E você sente reflexos dessa notificação. Viu? É isso aí, por isso às vezes sente um frio, um calor, um formigamento. Fique calmo, que tudo se normaliza de novo. Viu? Fique calmo, tranquilo, olha que beleza. Entende? É isso. Tu estás, minha filha, sendo beneficiada agora nesse momento com as melhores energias que o Divino Mestre Jesus permite que aqui essa corrente de fraternidade pode te dar. Então, ser reencarnante que está aí, chegando, nem de para por longínquos, mas para ajudar o Divino Mestre Jesus a implantar o reino de Deus no coração dos homens. Pai do Senhor, esteja contigo. Graças a Deus. Você tomou passe, né? Então, veio, assistiu a palestra. Para assistir a palestra, se tornar receptivo também, é possível fazer isso. Chega assim de 10 a 15 minutos antes do início da palestra. Tudo bem? Não pôde? Tá bem, não pôde. Mas se você fez ele fazer isso, você vai responder por isso, tá? Chega de 10 a 15 minutos antes. Ao invés de ficar falando com quem vamos mais de jogo, se desliga lá de fora, tem um papel aí, leia uma obra edificante, ou então traga o seu livro, ou mesmo fique orando, com pensamentos elevados, fique pensando nas coisas boas, e tudo vai melhorar para você. Você está se tornando receptivo às bênçãos que só o céu te pode dar. Então, e aí, começa a palestra, fique atento à palestra, ali, olhando, observando, buscando entender o que está sendo dito. Mas ali, voltado para essas coisas, se preparou assim, foi lá, tomou o passo, ficou direitinho, né? Sentou numa posição confortável, as mãos por ele, não cruzou nada e tal. Você recebeu. Aí vem o final do passo. O que você tem que fazer? Como é que é? Agradeça a quem? Agradeça a Deus pelo benefício. Seja grato, tá bom? Seja grato a Deus. Você recebeu. Gente, nós tínhamos que agradecer o dia inteiro, a vida inteira. Por quê? Porque nós, o ar que respiramos, é de graça, gente. Né? E para que esse ar seja puro, o Divino Mestre Jesus tem para nós os outros irmãos, os vegetais, que através daquele fenômeno, né, da fotossíntese, transubstanciam o gás carbônico em oxigênio, para que as criaturas de Deus respirem um ar mais puro. Devemos ser gratos a esses irmãos, né, que ela trata, uma jardineira, sabia que jardineira da casa? Trata das plantas, dessas nossas irmãs. As plantas são importantes. Então, exemplo, Jesus fala. Jesus, sim, é assim, nada para vocação. Jesus fala da árvore útil. Já ouviram falar da árvore útil? Pois ele disse, a árvore útil está lá na estrada, abrigando a sua sombra os viajores, bons ou maus, justos ou injustos. A árvore útil está servindo. Em seus galhos, aves pacíficas formam seus ninhos. E serpentes venenosas também. A árvore útil está servindo. O agricultor
Distrai-lhes as sementes para novos plantios, e ela continua servindo. É colocada em laboratório de pesquisa, e ela continua servindo. Os enamorados vão lá, retiram as flores para perfumar as suas vidas e para florir os seus caminhos, e ela continua servindo. O faminto vai lá e retira o fruto para alimentar o seu corpo físico, e ela continua servindo. Olha quantos exemplos, né? O lenhador vai lá e corta para construir as cunheiras, construir as suas casas, e ela continua servindo de móveis, e ela está servindo. Ou então, para fazer a fogueira e aquecer os nossos corpos, preparar os nossos alimentos, e a árvore hoje continua servindo, mesmo após ser abatida. Porque antes disso, naquele esforço que ela faz de transformar o gás carbônico no oxigênio, ela está nos ajudando, além de que ela retira do ambiente as energias deletérias, e através de uma força telúrica ela faz com que aquelas energias do ambiente que são deletérias sejam retiradas do ambiente. Ter uma planta em sua casa é muito bom, porque ela trabalha o tempo todo em silêncio, e assim devemos nós proceder. Porque Jesus nos dá esse exemplo. Sedes como a árvore útil, e até depois de ser abatido, continua servindo. Que a paz do Divino Mestre Jesus habite os nossos corações. Hoje sim. Amém. E depois dessa palestra deliciosa e com muita saudade, nós aqui estamos imensamente agradecidos, Senhor, por todos que estão aqui neste momento. Que sejamos, meus irmãos, úteis conversados. Sabemos que há momentos difíceis, sabemos que o caminho não é fácil, mas estamos todos aqui reunidos, prontos para servir. Que sejamos servidores fiéis, que ao final nos curvemos e ainda agradeçamos, porque foi meritória a nossa passagem por aqui. Fiquem em paz.